Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso primeiro de 4 conteúdos virtual que nós vamos aqui trabalhar. A gente está lidando então agora aqui com a parte do sistema gastrointestinal no nosso curso de Fisiologia Humana e nós vamos então hoje trabalhar um pouco aqui os conceitos introdutórios do sistema digestório, especificamente no que se refere aos mecanismos de regulação das funções do trato gastrointestinal. Meu nome é Alex Rafacho, eu faço parte aqui do Departamento de Ciências Fisiológicas do CCB e basicamente vamos abordar aqui um pouco de cada um destes tópicos. Primeiramente, pessoal, eu gostaria aqui de chamar a atenção de vocês para algumas observações, tá? Esse material aqui ele foi elaborado exclusivamente para suprir de forma parcial o conteúdo de Fisiologia Gastrointestinal do curso de Medicina da UFSC, o curso MED 7002, podendo ser aproveitado em outros cursos com código CFS, enquanto durar o ensino à distância, haja vista a pandemia do Covid-19. Aos discentes no curso de Medicina, as fisiopatologias referentes ao trato gastrointestinal, elas serão abordadas conjuntamente com a fisiologia lá da sexta fase, tá ok, pessoal? Gostaria de ressaltar que não está autorizada nenhuma forma de cópia, regravação, reprodução fora do contexto do curso, sem autorização expressa do autor, e o conteúdo ele não visa substituir aí as leituras dos capítulos referentes ao tema nos respectivos livros texto indicados no plano de ensino do curso, tá ok? Bom, com relação à literatura, eu trabalho basicamente com o livro de Fisiologia do Boron, mas também trago aqui alguns conteúdos que fazem parte do Fundamentos de Fisiologia do Bernie Levy, Fisiologia Básica do autor Rui Cury e Joaquim Procópio, e também alguma coisa da fisiologia médica, aí, o Tratado do Guyton e Hall. Basicamente que vocês têm os capítulos correspondentes que farão parte do assunto aqui de hoje, e aqui abaixo nós temos as indicações dos livros de onde tiramos algumas figuras também, tá ok, pessoal? Então, basicamente, essa é a literatura que a gente vai trabalhar aqui. Por favor, não deixem de checar o seguinte, acesso ao livro-texto indicado no plano de ensino, podem trabalhar com o Guyton, com o Aires, com Fisiologia do Rui Cury, pode ser qualquer livro de fisiologia que esteja disponível ali, indicado no plano de ensino, qualquer um deles tranquilamente será suficiente para atender a demanda de vocês aqui. Por favor, deem uma checada no roteiro de estudos dirigidos que eu deixei lá no Moodle para vocês. Isso é muito importante para vocês já irem se guiando aí à medida que forem acompanhando aqui a apresentação e também, quando for o caso, acompanhem os materiais complementares que eu disponibilizo lá no Moodle para vocês. Uma sugestão, considerem fazer uma pausa quando se depararem aí com essas transições. Por que eu sugiro essa pausa? Ao invés de eu fazer aqui pequenos vídeos curtos de duração de 15, 20 minutos, eu vou seguir aqui numa fluência normal, mas vocês podem fazer então pausas à medida que vocês encontrarem esses slides aí de transição. Se for o caso, se ficar um pouco maçante ou pesado aí a abordagem na forma de vídeo. Obviamente, pessoal, o vídeo, ele, de certa forma, ele será superficial, porque se eu me aprofundar aqui no tema e me estender na minha fala, o vídeo ele vai ficar muito longo. Então, eu vou tentar aqui usar um pouco do bom senso, tá ok? O que eu queria chamar a atenção a vocês, é um tema que para mim é muito interessante, é tocar no assunto da relevância do trato gastrointestinal. É muito pouco comum nós observarmos pesquisadores, cientistas e até mesmo clínicos na área gastrointestinal, especialmente na academia. Essa é uma área que ela não tem grande influência, tal qual, por exemplo, a cardiologia, a endócrina, neuro. Então, a ideia de trazer esse slide aqui para vocês é mostrar que nos últimos anos, especialmente que nos últimos 8, 10 anos, houve um incremento muito grande do número de publicações, nesse caso aqui percebam que são apenas revisões,
no tema aqui relacionado ao eixo cérebro-intestino. Se vocês observarem aqui no título, a gente tem aqui mecanismos que estão relacionados aos prejuízos cognitivos associados à obesidade. O quanto que a dieta, a inflamação e o microbioma intestinal eles podem estar por trás desses mecanismos. Então percebam, a gente está trazendo aqui uma conversa entre sistema gastrointestinal e distúrbios cognitivos presentes ou associados à obesidade. A gente tem uma diversidade incontável de estudos que já começam a relacionar o impacto de disfunções no trato gastrointestinal com desfechos cardiometabólicos, especialmente, tá? E cognitivos. Então, não estranhem se num futuro breve vocês começarem a ouvir uma relação entre disfunções gastrointestinais, especialmente intestinais, e desfechos cardiovasculares, desfechos metabólicos e também desfechos neurológicos, tá? Aqui, só para que vocês tenham uma ideia, existe literatura relacionando a homeostase óssea com a microbiota do intestino, né? E também a microbiota intestinal e a saúde mental em indivíduos adultos. Então, assim, há uma diversidade de interações entre componentes gastrointestinais com componentes cardiometabólicos, imunológicos e neurais. Então, vocês vão ver com muita frequência essa relação de trato gastrointestinal com disfunções em outros sistemas. Então, apenas para mostrar para vocês a relevância desse sistema que por muito tempo, né, de certa forma, ele foi negligenciado, mas eu tentarei mostrá-los aqui a importância desse sistema. Bom, então a gente inicia aqui com uma conversa que vocês já viram com bastante propriedade na histologia, na anatomia, mas aqui é uma revisão muito básica, né, de entrada, somente ressaltando aqui para vocês que nós temos no trato gastrointestinal ou no sistema digestório um sistema composto por um tubo. Esse tubo ele é delimitado por esfíncteres que vai definindo regiões, né? Então iniciamos com boca, faringe, passamos ao esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Os esfíncteres eles compartimentalizam esse tubo de forma que a gente consiga garantir determinadas atividades que são especiais em determinadas porções desse tubo. Isso é muito importante, né? Por meio desse esfíncter esofágico inferior, por exemplo, nós evitamos refluxo gastroesofágico, né? Por meio do esfíncter pilórico, a gente consegue armazenar o conteúdo gástrico de forma que ele seja processado antes de que parte desse quimo seja ejetado ao duodeno. E assim sucessivamente. É importante a gente notar que temos algumas glândulas acessórias, como as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que serão de fundamental importância aí nos processos secretórios e digestivos, ok? Para que a gente possa fazer aí a completa digestão e absorção dos nutrientes. Aqui uma imagem anatômica onde a gente pode observar bem o intestino delgado e partes aqui do intestino grosso. Bom, pessoal, basicamente quando a gente trata de aparelho gastrointestinal, a gente está lidando com um compartimento que é responsável pela assimilação dos nutrientes, né? Então, a única forma que nós temos de nos manter vivos é produzindo energia por meio de alimentos. Então, os alimentos eles contêm um componente energético e esses alimentos eles precisam ser, em sua grande parte, processados para que a gente seja capaz de obter aí os nutrientes que subsidiarão depois a promoção, né, a formação de energia celular. Então percebam aqui nesse simples esquema que de maneira geral a gente tem um processo que é a combinação sincronizada tanto da motilidade quanto do processo secretório que ocorre em todas as etapas desse tubo. Nós temos a dependência de processos digestivos para que se permita a absorção. Então, a motilidade sem um processo secretório enzimático de nada adianta, porque com isso a gente não conseguiria observar nenhum processo digestivo ao final, né? A secreção de componentes enzimáticos sem uma integridade da membrana epitelial também não seria possível permitir a absorção dos alimentos a partir do processo digestório. E de nada adianta você ter aí componentes enzimáticos e uma integridade
no caso do nosso epitélio luminal, sem que você tenha aí as funções motoras desempenhando as suas atividades de forma sincronizada. Ora, a gente precisa trabalhar com sistemas peristálticos, onde o objetivo é apenas fazer a propagação do conteúdo, e há momentos que nós precisamos fazer trituração, né, e diminuir a propagação, a propulsão dos alimentos. Portanto, a sincronia entre esses componentes é muito importante. Precisa haver aí um orquestramento do processo de motilidade com o processo secretório para que ocorra uma digestão refinada, adequada, e por sua vez a integridade de um epitélio para que a gente seja capaz de fazer uma absorção. Então, nesse esquema aqui a gente vê o movimento, né, a propagação do conteúdo ingerido. Esse alimento ele tem que ser particionado, triturado, para isso há uma contribuição mecânica, uma contribuição enzimática. Esse componente ou esse alimento ele vai sendo cada vez mais digerido, particionado, até o ponto que nós tenhamos condições aí de fazer a absorção dos monômeros, né, no caso aí dos nutrientes. E mais uma vez, esse processo absortivo aqui ele não pode ocorrer antes de um processo secretório que traga aí os componentes enzimáticos que nos permitirão, portanto, fazer a digestão desses alimentos para que obtenham uma configuração molecular para sua posterior absorção na corrente sanguínea, se for o caso aí dos produtos da digestão e absorção dos carboidratos e das proteínas, e no sistema aí, linfático, né, se for o caso aí, dos produtos da digestão e absorção dos lipídios. Bom, só para que vocês tenham uma ideia aqui nesse ponto, se você tiver um excesso de motilidade, isso pode comprometer o processo de secreção de componentes enzimáticos, ou melhor, não dará tempo suficiente para que você tenha a digestão desses componentes, e a gente poderia eventualmente ter uma diarreia, né, por um excesso de motilidade. Se você tiver a motilidade adequada, mas um excesso de secreção, você também pode ter aí uma diarreia do tipo diarreia secretória. Se a gente tiver uma deficiência na síntese de pacotes enzimáticos, a gente também terá uma deficiência no processo de digestão e um acúmulo de líquido no intestino que pode favorecer também uma diarreia. E, por exemplo, se a gente tiver uma lesão, né, uma inflamação na nossa mucosa que comprometa aí a integridade do nosso epitélio, a gente também pode ter aí uma diarreia associada a uma má absorção. Só para que vocês percebam como os 4 componentes eles são muito importantes, né? Então, a gente pode iniciar aqui com uma descrição rápida da mucosa, que é a estrutura mais interna da parede aqui do trato gastrointestinal. A mucosa ela é rica em glândulas, ela contém linfonodos capilares, também contém neurônios, e ela se inicia aqui com o epitélio, um tecido conjuntivo frouxo, e tem uma camada muscular na mucosa que ela praticamente que define, né, a configuração das vilosidades intestinais. Aí nós temos na sequência a submucosa. A submucosa ela é composta por tecido conjuntivo frouxo. Ela contém bastante tecido nervoso, né, no caso neurônios, e tem também grandes vasos sanguíneos. Tá? É nessa camada aqui da submucosa que a gente encontra o chamado plexo submucoso, que é uma rede complexa de neurônios aqui que a gente vai avaliar ainda hoje. E também existe a muscular externa. Essa muscular externa ela é composta por tecido muscular liso, numa configuração longitudinal, que é essa camada aqui mais externa, e uma configuração circular. Tá? Então, uma combinação da ativação dessa musculatura permite tanto um encurtamento, né, da luz desse tubo, quanto um encurtamento no comprimento. Tá certo? Entre essas camadas musculares, a gente tem um plexo chamado plexo meentérico, que também é composto por milhares aqui de neurônios. Ok, pessoal? Então, basicamente, a gente tem a mucosa mais interna, voltada para o lúmen, a submucosa, que é predominante, então, em tecido conjuntivo frouxo, glândulas, bastante vasos de grande calibre e o plexo submucoso, e a muscular externa, que é predominantemente aqui camada de músculo, né? Complexo aqui meentérico, e por fim a gente tem a nossa serosa aqui. Tá? Bom, olhando para as características anatomostológicas do intestino delgado e intestino grosso, eles guardam bastante semelhança, né? Ambos possuem mucosa, submucosa e muscular externa, com a diferença de que no intestino delgado a gente vai ter um predomínio de vilosidades
E no intestino grosso a gente tem um predomínio de glândulas. Então aqui nós temos invaginações do epitélio, enquanto que no intestino delgado nós temos evaginações. Só para que vocês tenham clareza, quando se observa a estrutura do intestino delgado numa peça anatômica, o que a gente está vendo são as pregas, tá ok, pessoal? E aí, sobre essas pregas, nós temos as vilosidades. Então, se nós fizermos um recorte aqui de uma parte desta prega, agora sim, nós podemos identificar as vilosidades, e essas vilosidades elas são compostas aqui por células epiteliais, que já vamos descrever aqui na sequência. Enquanto que esse epitélio aqui da mucosa do intestino grosso também é composto por células, né, epiteliais. Contudo, nós temos invaginações, que normalmente são denominadas de glândulas, enquanto que nós temos evaginações, que são denominados de vilosidades. Aqui é um epitélio muito mais associado a processos absortivos do que o intestino grosso. Em termos de tipos celulares, o que nós podemos aqui notar? Nós temos duas imagens trazidas de dois livros distintos, onde a gente pode ver, por exemplo, nesse esquema, um corte de uma porção do intestino grosso, e o que nós notamos nessa invaginação é uma abundância de células, por exemplo, caliciforme, nesse tom aqui mais roxo. Essas células são especializadas na síntese de muco. Nós temos as células epiteliais absortivas, são mais superficiais, mais voltadas à face aqui do lúmen. Esses são os colonócitos, se nós estivermos falando de intestino grosso, ou enterócitos, se estivermos falando de intestino delgado, e são as células especializadas aí em processo absortivo. Temos aqui em azul algumas células enteroendócrinas, que são responsáveis pela síntese de hormônios que serão secretados em direção à corrente sanguínea. E células indiferenciadas e células-tronco, que são as células que ficam normalmente nessa base aqui das invaginações, são células de suporte que propiciarão a formação de outros tipos celulares de forma geral, haja vista que esse epitélio intestinal ele é renovado completamente a cada 48 horas. Aqui a gente pode observar por uma outra literatura uma representação muito semelhante, aqui num corte de um trato gastrointestinal no intestino delgado, onde a gente vê uma abundância de enterócitos. Sobre esses enterócitos nós observamos as microvilosidades, e isso aumenta em muito a área de superfície que responde pela absorção dos nutrientes. Nós vemos aqui também a presença de células caliciformes, né? Então, que sintetizam e secretam muco. As células enteroendócrinas, como por exemplo as células G, que sintetizam gastrina no estômago. As células L, que sintetizam e secretam GLP-1 na porção mais distal do intestino delgado. E nós temos aqui as células de Paneth, que são células relacionadas aí à atividade macrocítica. Tá? Nós temos aqui também, é importante destacar, uma abundância muito grande de células imunológicas, basicamente linfócitos de predomínio linfócitos T, e bastante mastócitos também, que são células aqui associadas a um processo de proteção, de defesa contra eventuais patógenos que tenham acesso ao nosso trato gastrointestinal, e temos milhões de patógenos que diariamente fazem contato com o nosso epitélio. E essas células também elas definem a nossa tolerância imunológica, tá? E teremos uma fundamental importância aqui dessas células, já que elas, estão relacionadas à nossa porta de entrada antígenos, que são separadas simplesmente aqui por uma única camada de epitélio, né? Epitélio simples aí colunar. Bom, pessoal, é importante destacar também que nós temos, enquanto tipos celulares distribuídos ao longo do nosso intestino, do nosso estômago, nós temos aí também células neurais. Então nós temos os neurônios, onde a gente pode observar aqui corados seus núcleos em verde, né? E nós temos também aí as células gliais num tom vermelho. Tanto os neurônios quanto as células gliais, elas compõem aí o que nós chamamos de sistema nervoso entérico. E nós temos aí aproximadamente 100 milhões de neurônios distribuídos ao longo do nosso sistema nervoso entérico, equivalente aí a uma medula espinhal, tá? Dada a importância aí desse tipo celular ao longo desse tubo.
A relação de células gliais, ou melhor, a quantidade de células gliais sobre os neurônios, ela é sempre maior, seja na área da camada submucosa, a gente tem aí 1,6 células gliais para cada neurônio, e em torno de 6,4 células gliais para cada neurônio, aí nessa camada mais muscular externa. Tá? As células gliais basicamente são células que provêm suporte e neuroproteção aos neurônios, e é um tipo celular que não é muito abordado em capítulos do sistema digestório, mas eu faço questão de trazer aqui para que vocês saibam, né, que não residem apenas neurônios aí entre o sistema nervoso entérico. Bom, em termos de mecanismos de regulação das funções gastrointestinais, pessoal, aqui é importante a gente destacar que toda atividade gastrointestinal, seja ela uma atividade contrátil ou secretória, ela é modulada por fatores, né? Esses fatores, eles normalmente são hormônios ou são neurotransmissores. Portanto, são ligantes, sejam oriundos de neurônios ou de células glandulares, que vão interagir com receptores distribuídos em células que estão dispersas aí no nosso trato gastrointestinal e que vão mediar aí, né, regular determinadas funções, sejam elas contráteis ou secretórias, por exemplo. Então, em termos de ligantes, aqui a gente tem um exemplo de uma via endócrina, supondo que aqui seja uma célula epitelial do nosso trato gastrointestinal. Qualquer ligante que chegue até ela por meio da corrente sanguínea, oriundo de um outro tipo celular, esse ligante ele se dá na forma de um sistema endócrino, né? E, portanto, é uma via endócrina. A gente vê isso normalmente nos hormônios que estão difundidos aí na corrente sanguínea. Por outro lado, se a gente imaginar em azul aqui ainda uma eventual célula que faça parte do trato gastrointestinal, todo aquele ligante que venha, né, que seja oriundo de outro tipo celular, que não a célula-alvo, mas que atue sobre a célula-alvo, esse ligante aqui ele se dá pela via parácrina. Isso é muito comum quando a gente for trabalhar aí com a secreção ácida, tá ok? Secreção de ácido clorídrico sobre as células parietais. Aqui poderia ser um exemplo a histamina, né? Sintetizado e secretado aí pelas células enterocromáfins. Se o ligante ele é oriundo de um neurônio, tá certo? E esse ligante ele tem acesso a uma estrutura do trato gastrointestinal, por exemplo, aqui músculo liso, a gente tem uma mediação neurócrina, porque a origem, né, a fonte desse ligante, no caso aqui desse neurotransmissor, é de um neurônio, mas atua sobre uma célula residente no trato gastrointestinal. Bom, portanto, essas vias, né, endócrina, parácrina ou neurócrina, elas vão depender do tipo celular, por exemplo, uma célula glandular ou um neurônio, então o tipo celular que produz a substância e a via pela qual ela atinge. Então, uma mesma célula glandular, se o seu ligante, o seu produto, ele atinge a célula-alvo por meio da circulação, é uma via endócrina. Se é por meio do interstício, por exemplo, do microambiente aqui, é uma via parácrina, tá ok? Bom, aqui a gente tem um exemplo da nossa célula parietal. Essa célula parietal é a célula responsável pela síntese e secreção de ácido clorídrico, né, pela formação do ácido clorídrico e sua liberação no lúmen gástrico. E aqui a gente tem um exemplo de um componente neurócrino, né? Então seria um neurônio do sistema nervoso entérico produzindo o ligante, acetilcolina, por exemplo, que interage com o receptor nessa célula e modula aí a atividade dessa célula. Esse próprio neurotransmissor ele pode, pela via neurócrina, modular a função de um outro tipo celular, essas células semelhantes às células enterocromáfins. Essas células sintetizam um ligante aqui, que nesse exemplo é a histamina, e a histamina se difunde no interstício, interage com receptores histamínicos aqui, e também reforçam a secreção de ácido clorídrico. Essa aqui é uma via parácrina, tá ok? E nós teríamos também uma via combinada aqui de neurócrina com endócrina. Então, o peptídeo liberador de gastrina, ele atua aqui se difundindo no interstício entre esse neurônio e uma célula enteroendócrina no epitélio, na mucosa gástrica.
Essa célula G ela é uma célula endócrina, portanto, o seu produto vai ser liberado na circulação e difundido na circulação. Esse hormônio aqui, como exemplo que nós estamos lidando, é a gastrina. Ela, quando difundida nos entornos dessas células parietais, interage em receptores específicos, reforçando também a secreção de ácido clorídrico. Então vejam, temos um ligante neurócrino, um parácrino e um endócrino. Acetilcolina, histamina e gastrina, todas conjuntamente, em sinergia aqui, atuando para estimular a formação e secreção de ácido clorídrico aqui. Um tema que a gente vai ver em detalhes aí quando nós formos tratar aí de secreções gástricas. Bom, então percebam, nós temos componentes endócrinos e neurais. E estas contribuições endócrinas e neurais, ou melhor, a origem destas células, elas podem estar baseadas no próprio trato gastrointestinal. Então aqui a gente está vendo um corte da parede do trato gastrointestinal, onde a gente observa a mucosa com as células epiteliais, algumas células enteroendócrinas, na cor aqui vermelha, as células caliciformes no tom amarelo, e tudo que reside aqui no trato gastrointestinal nós chamamos de células que fazem parte de uma regulação intrínseca. Nesse caso aqui, as células em vermelho seriam células próprias do trato gastrointestinal que produzem hormônios que vão modular as funções do próprio trato gastrointestinal. Tá ok? Se nós nos depararmos aqui, tanto na submucosa quanto na muscular externa, com neurônios que modulam, que afetam, que influenciam atividades contráteis ou secretórias aqui no próprio trato gastrointestinal, esses neurônios, uma vez que eles sejam residentes do próprio trato gastrointestinal, a gente está lidando, portanto, com uma regulação intrínseca, tá? Então, quando ambos os tipos celulares residem no trato, nós estamos falando de moduladores intrínsecos do próprio trato gastrointestinal, seja numa configuração hormonal ou neural. Bom, agora nós não temos uma modulação, uma regulação das atividades do trato que são exclusivamente intrínsecas. Nós temos também interferências extrínsecas que vêm de fora do trato gastrointestinal. Então, nós vamos observar aqui agora nos componentes extrínsecos, que são aquelas células endócrinas ou neurônios cujos corpos celulares estão localizados fora, para além do trato gastrointestinal. Então aqui a gente tem um exemplo de nervos vagos e nervos pélvicos de origem crânio-sacral que trafegam em direção ao trato gastrointestinal desde o início do esôfago até a porção final do reto. E estes nervos aí, eles incidem sobre o trato gastrointestinal, entregando um neurotransmissor, que é a acetilcolina, e eles contribuem então para modular, regular as funções contráteis e secretórias deste tubo aqui em suas diversas partes. Aqui a gente teria um exemplo do sistema nervoso parasimpático. Indo para o sistema nervoso autonômico simpático, nós temos então um circuito aqui de nervos extrínsecos ao trato, de origem agora tóraco-lombar, passam por uma cadeia paravertebral de gânglios, uma outra sequência de gânglios, que nós já vamos ver em mais detalhes, mas basicamente é o gânglio celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior, projetam fibras pós-ganglionares que incidem também sobre o trato gastrointestinal e, como vem de fora do trato, é um componente neural extrínseco. E nós temos, por exemplo, aqui hormônios que podem ser sintetizados fora do trato gastrointestinal, mas que podem regular as funções do trato gastrointestinal. Tá? Então o pâncreas aqui é um exemplo clássico, por meio, por exemplo, da ação aí da somatostatina, que é um hormônio sintetizado pelas células D ou células delta das ilhotas pancreáticas e que podem aí ter alguma influência sobre a função gástrica, por exemplo, ok? Vindo de fora do trato gastrointestinal. Bom, essa regulação intrínseca e extrínseca ela é importante porque nós temos uma sequência de eventos que ocorrem no trato gastrointestinal que são de ordem intrínseca, requerendo
né, no caso ou não, o reforço de sinais extrínsecos. Então imaginem que um dado estímulo no lúmen do intestino, uma distensão, por exemplo, do intestino, ela requeira uma resposta contrátil que pode ser estabelecida, armada somente por efetores intrínsecos, apenas aí pela contribuição das células que fazem parte do trato gastrointestinal. Mas dependendo dessa distensão e da demanda que se exige essa contra-resposta, esse reflexo, nós podemos ter contribuições vindo do nosso sistema autonômico, normalmente parasimpático, tá? Então, esse circuito, seja ele intrínseco quanto extrínseco, eles vão contribuir para definir as respostas, para modular, refinar as nossas respostas, no caso, as nossas respostas efetoras, né, que culminam em contração ou secreção e até mesmo controle do fluxo sanguíneo. Ok? Bom, dentre os hormônios gastrointestinais, nós temos uma série de hormônios. Não vou entrar em detalhes em cada um deles aqui, dado a extensão do tema, mas o que nós podemos chamar a atenção é que eles podem ser tanto sintetizados nas células endócrinas, localizadas na mucosa e submucosa do estômago e do intestino. Quando for localizado nessa mucosa, eles serão intrínsecos, e aqueles que virem de fora do trato serão hormônios extrínsecos ao trato. Como eu comentei com vocês, a somatostatina, né, seria um componente extrínseco, e qualquer hormônio que seja sintetizado por células intestinais, eles são hormônios, portanto, intrínsecos ao trato gastrointestinal. Aqui vocês podem, depois com calma, dar uma olhada nesse resumo dos principais hormônios constituintes e moduladores das funções gastrointestinais, o que os estimulam, né? Quais são seus principais efeitos e o que se espera a partir desses efeitos, né? Quais são as respostas aí que nós observamos no trato gastrointestinal, tá? Então vocês podem ver com calma aí posteriormente. E aqui mais uma vez reforçando a importância das células imunológicas, que perfazem aí uma grande quantidade de células imunológicas do nosso organismo. Para que vocês tenham uma ideia, a quantidade de células imunológicas no nosso trato gastrointestinal equivale à massa de células imunológicas no restante do corpo. Tá, pessoal? Isso é de extrema importância e relevância. E por aí vocês já imaginem, quando a gente tem perturbação desse sistema, como nós podemos desenvolver alergias e respostas inflamatórias ao longo do trato gastrointestinal, tá? Dependendo aí da frequência e intensidade de antígenos que somos expostos, por exemplo, no início aí das nossas vidas. Esse é um tema muito interessante quando se trata, por exemplo, de alergias que afetam aí as atividades do trato gastrointestinal. Bom, em termos de inervação do trato gastrointestinal, o que eu posso resumir aqui para vocês? Essa inervação do trato gastrointestinal, ela define um tônus, né, dessa musculatura que está disposta ao longo do trato gastrointestinal. Se vocês imaginarem uma peça anatômica, vocês vão ver um determinado grau de distensão dos intestinos comparado aos intestinos que vocês conseguem, né, imaginar aí durante uma cirurgia em um indivíduo vivo. Então perceba que o grau de tonificação da parede muscular do intestino no indivíduo vivo é completamente diferente daquela peça anatômica. Então percebam que sempre existe um tônus contrátil presente e prevalente ao longo da musculatura lisa nessa estrutura intestinal. Tá? Esse sistema nervoso ele também vai modular fundamentalmente a secreção luminal, especialmente secreção de água, eletrólitos e muco, e nós temos também aí a contribuição desse sistema nervoso sobre os processos absortivos e também sobre a modulação do fluxo sanguíneo. Bom, a nossa inervação parasimpática, então, nós temos aqui um circuito que é extrínseco ao trato, com origem crânio-sacral. Aqui nós temos o nervo vago, com a sua origem no núcleo dorsal do vago, no bulbo. E esse nervo vago, então, ele se projeta desde a faringe até o primeiro terço aí, o segundo terço do intestino grosso, mais ou menos até a parte final
do cólon transverso. A partir da curvatura do cólon transverso para o cólon descendente, a gente começa a observar aí a influência dos nervos pélvicos, né? Ambos fazem parte do sistema parasimpático. Eles contêm tanto fibras que são efetoras, que regulam, né, os processos contráteis e secretórios, quanto fibras aferentes, distribuídas no mesmo nervo. Tá ok, pessoal? É isso aqui que garante, por exemplo, um arco reflexo, um reflexo vago-vagal, quando você tem uma aferência que é interpretada em centros superiores e uma resposta armada aí para fazer frente a determinados estímulos. Todas as fibras, no caso parasimpáticas, elas são fibras pré-ganglionares, são fibras longas e que incidem sobre o sistema nervoso entérico, sobre aqueles plexos submucoso e mioentérico que nós veremos em mais detalhes. Portanto, nós só temos um nível de fibra, tá? Então são as fibras pré-ganglionares. Elas incidem, portanto, diretamente sobre a parede do trato gastrointestinal e o neurotransmissor aqui é a acetilcolina, pessoal. Tudo bem? Bom, o que nós temos em termos de contribuição do sistema nervoso parasimpático? Ele é um sensor constante. Ele basicamente interpreta todas as modificações que estão ocorrendo aqui ao longo do trato gastrointestinal. E essas fibras parasimpáticas aferentes, elas estão constantemente informando como é que está a concentração luminal de nutrientes, o pH, a osmolaridade luminal, o movimento desse material pastoso que informa mecanorreceptores à medida que entram em contato com os mesmos, o nível de tensão contrátil ou o grau de estiramento das paredes do trato gastrointestinal. Essas aferências elas são fundamentais. E de acordo com determinada situação, você tem um plano efetor que vem tentar aí se contrapor, né, a determinada demanda que ocorra no trato gastrointestinal, respondendo, por exemplo, com salivação, com secreção gástrica, secreção intestinal, com a resposta antecipatória ao alimento. Isso aqui é muito comum na chamada fase cefálica, quando a gente inicia o preparo do trato gastrointestinal antes mesmo de iniciar qualquer processo de mastigação, de deglutição. Isso é comum quando a gente olha para uma mesa com alimento, quando a gente pensa no alimento, quando a gente sente o cheiro, né, do alimento. Isso já antecipa e já prepara o nosso trato para o recebimento aí do alimento. Tá? Tudo isso é mediado, portanto, aí, pelo sistema nervoso autonômico parasimpático. Então, um circuito que está em constante vigilância das funções do trato, regulando, portanto, as funções secretórias e contráteis do trato. De maneira geral, a gente pode dizer que o sistema nervoso parasimpático ele é o predominante sobre as funções do trato gastrointestinal, estimulando aí tanto a atividade motora quanto a secretora do trato. Tá ok, pessoal? Isso é muito comum vocês terem a noção do predomínio desse balanço parasimpático após uma refeição, que isso vem associado a uma sonolência, que é muito comum esse tônus ele ter um balanço positivo sobre o simpático, reforçando então a concentração dos esforços sistêmicos para a digestão e absorção do alimento recém-ingerido. Tá ok? Seria então importante considerar que após as refeições não é a hora da gente se expor a situações estressantes que requeira locomoção, atividade física, porque aí a gente estaria incitando o sistema nervoso simpático. Isso comprometeria em partes a plenitude das funções gastrointestinais moduladas aí, então pelo parasimpático. Tá ok? Em termos de inervação simpática, os nervos simpáticos eles têm origem tóraco-lombar, do nível da T5 até L2. Como eu comentei com vocês, as fibras pré-ganglionares elas fazem sinapses na cadeia paravertebral e entre os gânglios simpáticos. Aqui, os que estão relacionados às funções gastrointestinais seriam o gânglio celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior. E as projeções aqui, diferentemente do parasimpático, elas são projeções que se dão por fibras pós-ganglionares. Então, entre as fibras pré e pós-ganglionares, nós temos o neurotransmissor acetilcolina, que é comum, né?
Já para as fibras pós-ganglionares, aqui nesse ponto da terminação destes nervos, nós temos a noradrenalina ou norepinefrina, que são sinônimos, para a mediação das funções simpáticas. Tá, ok? A inervação simpática ela é muito mais importante para intervenções de eferência do que para aferências. Como eu disse para vocês, o sistema predominante sobre o trato gastrointestinal é o sistema nervoso parasimpático, mas o simpático ele pode sim contribuir de maneira efetiva para afetar as funções do trato gastrointestinal. Normalmente eles atuam fazendo aí uma contrarresposta, uma supressão das funções do trato gastrointestinal. Tá, ok? Bom, saindo um pouquinho da inervação extrínseca e vindo para a inervação intrínseca, nós temos o sistema nervoso entérico. Quando a gente pensa em sistema nervoso entérico, nós estamos olhando para a parede do trato gastrointestinal. E o sistema nervoso entérico ele é composto por um circuito de neurônios aferentes, que estão constantemente vigiando aí respostas de mecanorrecepção, de quimiorrecepção, interpretação de pH, por exemplo, distensão, a presença de determinados nutrientes. E esses neurônios aferentes, eles podem fazer uma alça local, curta, aqui envolvendo apenas interneurônios e neurônios motores do próprio sistema nervoso entérico, como pode também enviar informações aferentes via nervo vago e até mesmo nervos simpáticos, para que você tenha contrarrespostas aí, ou modulações que venham de fora da parede do trato, normalmente evocando aí uma contribuição dos nervos vagos e nervos pélvicos. Uma vez que você tem esse circuito local aqui acionado, esses neurônios motores eles podem responder tanto com estimulação quanto com inibição de respostas contráteis e secretórias. Tá, ok? E esse circuito aqui, a gente chama de circuito local, ou circuito intrínseco, ele pode atuar de forma independente do circuito extrínseco. Basta vocês imaginarem que em situações de paraplegia ou tetraplegia, a integridade aí, do sistema nervoso entérico ela segue independente das perdas de contribuições, especialmente aí do sistema nervoso simpático, num contexto aí de paraplegia, dependendo da altura dessa cisão da medula espinhal. E quando você tem perda, por exemplo, da contribuição dos nervos pélvicos em uma paraplegia, o processo de evacuação, por exemplo, ele segue instalado, graças aí à manutenção desses reflexos intrínsecos aqui de alça local. Tá? Aqui é só para que a gente tenha uma noção do perfil de distribuição e da abundância desses neurônios que fazem parte do sistema nervoso entérico, tanto numa camada mais submucosa quanto numa camada mais muscular. Então perceba que a gente tem bastante neurônio em diversas partes do nosso tubo gastrointestinal e com uma abundância bastante grande de neurônios em estruturas muscular, quando a gente está lidando com segmentos que fazem bastante contração, como por exemplo ali no piloro, na região antral do estômago, no duodeno e por exemplo no cólon ascendente, que trabalha aí contra as forças da gravidade, no caso aqui dos indivíduos bípedes. Quando a gente olha para a distribuição e para a abundância de neurônios que estão ligados a processos secretórios na nossa submucosa, a gente vê uma abundância muito grande aqui nessa região do duodeno e do jejúnio, porque a gente faz muita secreção aqui nas etapas secretórias digestivas aí do nosso processo de assimilação dos alimentos, tá, ok? Bom, muito bem. Esse sistema nervoso entérico, que é composto, portanto, por neurônios que estão disponíveis aí no chamado plexo submucoso e no plexo mioentérico, eles atuam estimulando ou inibindo funções contráteis e secretoras por meio de ligantes. Existem inúmeros deles. Aqui, por exemplo, a acetilcolina, a substância P, o óxido nítrico
esse peptídeo intestinal vasoativo são os mais encontrados aí na literatura clássica. Bom, pessoal, de forma resumida, portanto, nós temos a influência do sistema nervoso autonômico sobre as funções do trato gastrointestinal. Elas se dão por meio de um sistema nervoso parasimpático e simpático. O parasimpático tem origem crânio-sacral, somente por fibras pré-ganglionares, o seu neurotransmissor mediador é a acetilcolina, enquanto que o simpático ele tem aí as suas fibras pós-ganglionares atuando tanto sobre o sistema nervoso entérico quanto sobre diretamente aí o tônus de vasos sanguíneos. Tá? O neurotransmissor comum entre a fibra pré e pós-acetilcolina e o neurotransmissor do circuito simpático pós-ganglionar é a noradrenalina. Aqui no sistema nervoso entérico a gente tem uma população de neurônios na submucosa, uma grande população intramuscular externa e esses dois plexos aqui eles compõem conjuntamente o sistema nervoso entérico que modulam a atividade contrátil, secretora, a atividade e a síntese de determinados hormônios em células enteroendócrinas e, mais especificamente, que o simpático tem um poder de modulação maior sobre o tônus dos vasos sanguíneos. Bom, aqui percebam que, mais uma vez, nós temos 3 níveis hierárquicos de influência sobre a parede do trato gastrointestinal em resposta a um dado estímulo, seja químico, osmolar ou mecânico. Você pode ter uma alça de resposta somente local, intrínseca, curta, que requer apenas uma orquestração de respostas local, ou não, você pode ter uma contribuição que vem com reforço autonômico, seja ele parasimpático ou parasimpático, e a gente tem também a contribuição de componentes centrais diretamente por via de um sistema nervoso autonômico sobre o nosso trato gastrointestinal, como por exemplo aí na fase cefálica, como foi comentado, em resposta aí ao cheiro, ao olhar aí uma mesa, os alimentos, ao saborear os alimentos e assim por diante, tá ok, pessoal? Então, todos eles têm que terminar de alguma forma, modulando aí as atividades do trato gastrointestinal. Muito bem. Em termos de modulação do fluxo sanguíneo e as bases da motilidade, isso aqui eu vou trabalhar de forma bastante superficial. O que eu posso colocar para vocês é que há um efeito da atividade intestinal e de fatores metabólicos locais. Nós temos aí um grande fluxo aumentado em até 8 vezes em relação a uma situação interdigestiva, de jejum, por exemplo, num período de grande atividade, aí, numa fase prandial, por exemplo. Basicamente o que nós temos são alguns ligantes ou alguns hormônios que têm uma ação vasodilatadora diretamente aí sobre vasos sanguíneos que estão disponíveis aí tanto na camada mucosa quanto submucosa especialmente. Em função da grande demanda da atividade celular, você tem uma depleção parcial de oxigênio, já que nós temos aí uma respiração aeróbia, e em função de uma leve queda aí da concentração de oxigênio, a gente tem isso em resposta a um efeito vasodilatador. Em ambientes ligeiramente hipóxicos, a gente tem um aumento aí na concentração de adenosina intracelular, que também tem um efeito aí bastante vasodilatador. Em termos de controle neural do fluxo sanguíneo, a estimulação parasimpática ela resulta no aumento do fluxo sanguíneo, mas isso é mais secundário ao aumento da atividade do que de uma ação do sistema nervoso parasimpático propriamente dito, haja vista que as terminações nervosas das fibras pré-ganglionares do sistema parasimpático, elas não incidem diretamente sobre a parede dos vasos sanguíneos. Quem faz isso diretamente são as fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático. Estas sim podem atuar diretamente aí sobre o tônus contrátil de vasos sanguíneos, nesse caso se opondo à vasodilatação, resultando numa vasoconstrição, que pode ser sobrepujada por vasodilatadores metabólicos frente aí a um contexto de grande atividade do trato gastrointestinal. Tá ok, pessoal?
Bom, finalizando aqui então, para alguma base da motilidade, é um assunto também bastante longo e complexo. Aqui a gente vai trabalhar de forma bastante sumarizada. Nós temos dois tipos predominantes de contrações ao longo do trato gastrointestinal. Há um tipo de contração que ela favorece a propagação, a propulsão, o deslocamento do bolo alimentar, do quimo, enquanto que existe um outro tipo de contração que o resultado dessa contração é colocar essa mucosa em contato com o quimo, com as secreções digestivas, com o conteúdo luminal, de forma que promova basicamente mistura. E por aqui é muito fácil vocês já terem uma ideia de onde que cada tipo de contração é mais predominante, é mais prevalente. Quando a gente pensa no processo de deglutição, a gente espera uma peristalse esofágica. Enquanto a gente está pensando em estômago, a gente está pensando ora em peristalse, ora em segmentação. Enquanto a gente está pensando em intestino grosso, a gente está trabalhando com a última etapa de absorção aí de remanescentes dos líquidos, dos eletrólitos. Então a gente trabalha muito com contração de segmentação. Eventualmente a peristalse também, no ato da defecação. Então, enfim, nós temos uma diversificação entre contrações segmentares e contrações peristálticas, ora privilegiando a propagação do quimo, ora privilegiando aí a mistura desse quimo. Bom, em termos de características que vale a pena que a gente relembrar, chamar a atenção, quando a gente pensa em músculo liso que está disposto ao longo desse tubo do trato gastrointestinal, a gente está lidando com um tipo de músculo liso que a gente chama de unitário. Tá? Esse músculo liso unitário ele também é conhecido como músculo liso visceral. Basicamente, o que vale a pena chamar a atenção aqui é que ele é bastante abundante em junções comunicantes, que permite uma conversa entre as células musculares lisas, de forma que você tem propagação de eventos elétricos de uma célula a outra e o compartilhamento de determinados íons e metabólitos entre uma célula e outra, de tal forma que isso forma um sincício equivalente a um sincício cardíaco, e aí esse músculo ele responde como um músculo unitário, de uma forma conjunta. Então, graças à presença dessas junções comunicantes. Essas células elas exibem junção neuromuscular individual somente se for do tipo multiunitário. Quando a gente está trabalhando com o sistema unitário, você pode ter diversas terminações nervosas sobre esse conjunto de células musculares lisas. Tá ok, pessoal? Há a presença de um marca-passo somente no sistema unitário, que eu já vou comentar com vocês adiante. Existe um ritmo contrátil que está estabelecido justamente em função da presença dessas células marca-passo. E o que a gente pode colocar de forma introdutória para vocês aqui? Nós temos ondas lentas que tendem a dar conta de um tônus contrátil. O tônus contrátil ele ainda não se trata de uma contração de verdadeira. Vocês podem imaginar aí o tônus do intestino num patamar e a contração de segmentação ou a contração peristáltica num patamar acima. Quando você ultrapassa o limiar de ação, de um potencial de membrana, a partir do momento que você ultrapassa esse limiar, você tem uma despolarização celular que resulta em uma contração verdadeira. Tá? E essa contração ela tem intensidades e duração que ocorrerá de acordo com a amplitude e a frequência dos disparos. Tá? E percebam que existe um marca-passo. Você tem um pico aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, mais dois aqui. Esse pico, ou seja, esses intervalos, eles poderão ser definidos por células que nós chamamos de células marca-passo. Já vamos chegar nela. Mas o que é importante vocês perceberem é que nós temos um tônus muscular ao longo do tubo gastrointestinal. Não é um tubo relaxado como se pensa numa peça anatômica. Mas o tônus contrátil ele é definido por uma chamada onda lenta, mas a contração verdadeira ela precisa coincidir
com a onda lenta quando, né, for o caso de nós termos células marca-passo dispostas aí ao longo do trato gastrointestinal. Aqui vocês podem observar que nós temos as ondas lentas definindo apenas um tônus de repouso. Isso é graças à presença das células de Cajal, que foi descoberta por um pesquisador espanhol chamado Cajal. E nós temos aqui os spikes, no caso aqui são as despolarizações verdadeiras, onde a gente tem associada a um pico de uma onda lenta alguma informação que contribuiu para a gente ultrapassar o limiar de ação e observar aí uma despolarização com uma contração muscular. Essas contrações verdadeiras elas podem ocorrer em função de uma distensão da parede intestinal ou na presença de ligantes que vão atuar aí para diminuir a eletronegatividade intracelular. Normalmente isto está associado à incorporação de cálcio, pessoal, tá ok? As contrações musculares em músculo liso, elas têm uma recuperação mais lenta, têm um potencial mais longo, formam platôs, e nós podemos observar que dependendo da manutenção dos agentes estimuladores, você pode ter a manutenção do processo contrátil, tá? De intensidades que também poderão ser variáveis, tá ok? Assim como nós temos agentes que estimulam a contração muscular, e a acetilcolina é o componente clássico aí, nós temos também agentes que promovem ao relaxamento muscular, que se opõem, né, no caso, à contração. Isso é visto, por exemplo, por meio da noradrenalina e agentes simpático-miméticos, tá? Isso vai levar o nosso potencial de membrana para um potencial mais eletronegativo, tornando mais difícil alcançar o limiar de ação para uma despolarização. Portanto, eles fazem aí uma ação contrária, né, ao que se observa por efeito parasimpático. Então, a ação simpática ela tende a se opor com relaxamento aí da musculatura lisa. Bom, as células marca-passo, essas células elas estão presentes especialmente a partir do estômago. Essas células são as chamadas células de Cajal, né? Então estão aqui, são as nossas células marca-passo. Essas células de Cajal, elas têm comunicação direta com as células musculares lisas. E aqui entre esse encontro existe uma junção comunicante. Seria algo mais ou menos equivalente a gente comparar o nódo sinoatrial com as fibras de Purkinje. Então, a partir dessas células de Cajal, a gente tem uma conversa com as células musculares lisas. E tanto as células de Cajal, e especialmente as células musculares lisas, elas estão sujeitas a neurotransmissores e hormônios que chegam pela corrente sanguínea ou que chegam por neurônios. Haja vista que as células de Cajal elas não são neurônios, tá? É um tipo de célula distinta aqui, distribuída ao longo do trato gastrointestinal. Mas essas células elas têm uma determinada ritmicidade, semelhante ao que a gente pode exemplificar aqui com os nodos sinoatrial, atrioventricular. Essa ritmicidade de disparo dessas células define as ondas lentas sobre as células musculares lisas, as quais elas fazem comunicação estreita por meio das junções comunicantes. Existe um mecanismo aqui que envolve canais de cálcio e canais de potássio voltagem dependentes, que a gente detalha mais em profundidade na sexta fase. Agora percebam que essas células de Cajal, que vocês estão observando aqui, aqui e aqui, elas estão distribuídas, por exemplo, entre a muscular longitudinal e muscular circular, ou seja, associado aos neurônios do plexo mioentérico. Nós temos as células de Cajal associado aos neurônios do plexo submucoso. Temos células de Cajal entre as fibras musculares lisas da camada circular e da camada longitudinal. Então perceba, aqui nós temos o neurônio, aqui nós temos uma célula muscular lisa e aqui a célula de Cajal, tá? Então as células de Cajal elas contribuem para a manutenção do que nós chamamos de onda lenta e de um tônus contrátil,
E sobre esses picos das ondas lentas, quando houver a presença de um agente estimulador, isto coincide com a despolarização e a contração verdadeira da musculatura lisa. Esses agentes estimuladores eles são providos pelos neurônios, por meio de neurotransmissores, ou por meio da circulação periférica que entrega aqui ligantes, no caso hormônios, que se difundem pelos capilares e podem interagir com receptores, tanto sobre as células de Carral ou quanto diretamente sobre as células musculares lisas, ditando aí, portanto, um determinado grau de atividade contrátil. Tá? Aqui vocês podem observar uma endoscopia. A gente está olhando então para o interior da cavidade gástrica e vocês estão vendo uma peristalse aqui. Essa peristalse ela provavelmente pode ter sido acionada por um agente parasimpático mimético, né? Eu não tenho certeza, tá? Mas suponha que aqui seja então introduzido um agente que estimula a peristalse gástrica. E vocês notam como é forte, né, essa contração peristáltica aqui no interior do estômago. Lá no fundo nós temos o pilore, esfíncter pilórico, e a gente vai ver, provavelmente no nosso próximo encontro, como é que se revela importante essa contração peristáltica aqui na cavidade gástrica para que a gente tenha a mistura do alimento no estômago e o contato dos pacotes enzimáticos com esse alimento recém-deglutido. Tá? Essa frequência de contrações peristálticas ela se dá de 3 ondas por minuto no estômago, podendo chegar até 12 ondas por minuto no duodeno, e vai diminuindo à medida que a gente vai indo para uma extremidade mais caudal do intestino. Tá ok, pessoal? E mais uma vez reforçando que esse grau de contração ele é influenciado diretamente aí pelo sistema nervoso autonômico e também entérico, né? Com isso eu agradeço a vocês. Eu acompanhando aqui, eu estou vendo que deu exatamente 1 hora essa nossa conversa. Eu peço que vocês então façam pausas aí ao longo das transições e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Obrigado.